não está recebendo dados suficientes, talvez não fique tão bom a transmissão lá no YouTube. Então, como eu sempre faço, eu vou deixar a gravação de deste Meet aqui no YouTube. Quero só que vocês me confirmem se está tudo ok com minha imagem. Quer dizer, vocês não devem estar me vendo, só agora vocês devem estar me vendo e ouvindo minha voz. Alguém que escreva aí no chat do Google Meet se está tudo ok. Ok, o Pedro diz, oh, joia. E se lá no YouTube alguém comenta? Ninguém comentou, mas também não sei. Está dizendo que tem 3 pessoas assistindo, mas lá tem um delayzinho, né? Ele está dizendo aqui, pessoal do YouTube, que o YouTube não está recebendo vídeo suficiente para manter um streaming smooth. Então, quem estiver visualizando pode perceber um delay aí, né? Então, eu falei na aula passada que a gente, ó, abrir aqui, pegar o livro. Já está entrando gente aqui, eu vendo que o professor Luiz Celso está aqui também. É o único com a câmera aberta. Estava lá no livro Lógica, Computação. Não, o Murilo está dizendo que lá no YouTube está tudo certo. Se bem que agora também o YouTube parou de reclamar. Lógica para a computação, não. Eu preciso realizar o login para acesso completo. Opa, um péssimo digitador. Tem que fazer um curso de digitação, mas não. Esse link aqui. Até esse link aqui, vou colocar lá no General, tá? Deveria sempre funcionar, né? Eu tô vendo que tem uma pessoa aqui querendo falar comigo, não tem acesso ao Classroom. Uhum. Depois, deixa eu só. Provavelmente a prova eu vou mandar no Classroom, né? Tem mais alguém querendo entrar aqui no Google Meet? Certo. As provas antigas não estão mais disponíveis ou mudou o link? Tentei acessar pela página da disciplina. No Drive ainda dá para ver. É aquilo, a página da disciplina está com problema, uma confusão. Às vezes, se você baixa o PDF, funciona, mas se você tenta ver pelo link mesmo lá, não funciona. Então, tenta ver lá pelo Drive. E a minha ideia hoje é fazer uma prova no estilo das provas antigas. O que eu vou tentar fazer é personalizar ela ao máximo. O meu ideal, que provavelmente eu não vou conseguir, é fazer uma prova para cada um. O Matheus falou que achou. Uma prova para cada um, então cada um teria sua própria prova, e aí eu teria um trabalho imenso para corrigir. Não sei ainda o que é que eu vou fazer. Mas vamos ao que interessa primeiro. A gente viu na aula passada a questão de semântica, valorações, as aulas passadas, né? Valorações, tabela verdade, como fazer uma tabela verdade. Deixa eu tirar isso aqui claro aqui. Esses exercícios aqui, dizer se uma fórmula é satisfazível, insatisfazível. Lembrei uma coisa que eu queria mostrar, por isso que eu estava aqui com esse link aqui, porque eu acho que isso não tem lá na página, mas deixa eu colocar aqui.
é o que eu chamo de o guia de estudo. Aqui, eu vou colocar esse link lá no Discord. Ah, a Flávia já conseguiu. Lá no Discord, cadê o Discord de lógica aqui para mim? Então, o que é esse guia de estudo? É o que eu espero que vocês sejam capazes de fazer para poderem fazer a prova 1. Então, descrever o que entende por lógica, descrever o que entende por argumento, descrever o que entende por proposição, descrever o que entende por conclusão, argumento complexo, premissa não básica, conclusão intermediária, escrever argumentos válidos, escrever argumentos sólidos corretos. Essas duas partes aqui, eu acho que eu não expliquei. Então, todos esses itens aqui estão naquela primeira aula lá daquele texto, lógica, o que é um argumento, PDF que vocês encontram lá no conjunto de documentos que eu passei para vocês. Argumentos válidos e corretos não está lá porque, assim, a diferença entre um argumento válido e um argumento correto, tem aqui esse texto do Filosofia na Escola, qualquer texto vai ser bom o suficiente. É aqui, ó. Considere o seguinte exemplo: todas as aranhas têm 12 pernas. Todo ser humano é uma aranha. Portanto, todo ser humano tem 12 pernas. Esse argumento é válido. A partir das premissas, eu posso chegar na conclusão. Mas ele não é correto, porque não é verdade que todo ser humano é uma aranha. A diferença entre o argumento válido e correto é que, num argumento válido, você pode chegar à conclusão a partir das premissas. Num argumento correto, sim, aqui eles falam do caso de um argumento que não é válido. A vaca rosinha tem o pelo preto e branco, a vaca beleza tem o pelo preto e branco. Portanto, todas as vacas têm o pelo preto e branco. Então, esse argumento não é válido, porque eu não posso chegar a esta conclusão, por mais que ela seja verdadeira, em que eu acho que ela não é, eu não posso chegar a essa conclusão a partir de 2 exemplos. Então, eu vou até colocar esse link lá também no Discord. Mas, então, um argumento válido é aquele que é impossível que a conclusão seja falsa se as premissas forem verdadeiras. Porém, a validade não diz nada sobre a verdade da conclusão. Pode ser que conclusão você chegue na conclusão, mas se as premissas são falsas, então não é um argumento válido. Ou, desculpa, não é um argumento correto, né? A conclusão não é verdadeira. Então, o argumento correto é um argumento. Então, a gente já viu aqui que um argumento válido pode ter uma conclusão falsa. Esse aqui. Mas, se além do argumento ser válido, a conclusão é verdadeira, desculpa, na verdade, ele nem olha para a conclusão, porque um argumento sólido ou correto é aquele que, além de ser válido, as premissas são verdadeiras. Então, é olhar para as premissas, não somente para a conclusão. A conclusão pode ser verdadeira num argumento que não seja válido. Então, coisa muito simples aqui. Então, geralmente, se vocês olharem as provas anteriores, geralmente o que eu faço, eu coloco algumas frases e eu peço para vocês escreverem um argumento. Aí eu posso pedir para vocês escreverem um argumento válido ou um argumento correto. Sintaxe da lógica clássica. Vou aumentar a fonte aqui que está muito pequena, né? Sintaxe da lógica clássica proposicional é a ideia de representar proposições como símbolos. Eu não avanço muito nisso, como eu já falei para vocês. Escrever fórmulas bem formadas, átomos conectivos, aridades, regras de formação, calcular o tamanho de uma fórmula, calcular o conjunto de subfórmulas próprias ou simplesmente subfórmulas de uma fórmula, desenhar a árvore de análise de uma fórmula, descrever a importância dos. Isso aqui eu não falei para vocês. Eu gosto de explicar aqui sobre a importância do estudo da sintaxe da lógica proposicional, pensando aqui no contexto de vocês como, estudantes de um curso de computação. Deixa eu ver o que não, o YouTube está ok. No contexto de estudantes de um curso de computação. Vocês, quase todos, se não todos, são alunos de engenharia de computação.
e em determinado momento vocês vão escrever programas de computadores, mesmo os que não vão escrever programas de computadores profissionalmente no futuro, provavelmente vão trabalhar com hardware, existem linguagens formais para hardware. Então, o que eu quero dizer com isso aqui, sobre a importância do estudo da sintaxe da lógica clássica proposicional, é somente que, assim como, assim, você precisa saber a sintaxe, saber as regras de sintaxe, por mais chatas, por mais maçantes que elas sejam, para escrever fórmulas bem formadas. E uma fórmula que não é bem formada, e aí se eu escrevo uma coisa como isso aqui, deixa eu escrever aqui, P e não, por exemplo, isso aqui não é uma fórmula bem formada. P e não significa absolutamente nada. Então, não dá para eu dar um significado para isso. Da mesma forma, se eu for lá na linguagem LX e escrever io.put Adolfo, o compilador da linguagem não vai entender, né. Gosto tanto de LX que eu vou dar um jeito de enfiar ele aqui na aula, mas então a fonte aqui, vou abrir o LX e vou escrever, primeiro eu vou escrever da forma certa, io.puts Adolfo. Ele entende e responde para mim. Agora se eu escrever io.put, ele diz erro. Então veja, por que ele deu erro? Simplesmente pela sintaxe, a sintaxe está errada aqui. Da mesma forma, se eu colocar io.put e não fechar o parênteses, ele não deixa nem eu terminar aqui, certo? Então, da mesma forma que numa linguagem de programação você precisa saber a sintaxe para escrever corretamente programas, na lógica proposicional você precisa saber a sintaxe para escrever corretamente formas. Então é isso que eu falo sobre a importância do estudo da sintaxe. Semântica, o que foi que a gente já viu aqui? Sim, eu esqueci de falar isso aqui, desenhar a árvore de análise de uma fórmula, também é importante. Semântica, que é o que a gente está vendo nessas últimas aulas aqui. Uma coisa curiosa que eu vejo é que o chat, ele, quando vocês escrevem no chat, não tem um barulhinho para mim, né? Eu achava que acontecia, parece que não acontece mais. Então, escrever uma valoração para um conjunto de átomos, né, sabendo que uma valoração é uma função, é importante vocês saberem fazer. Atribuir uma valoração a uma fórmula a partir dos valores de seus átomos. Escrever uma valoração que satisfaça ou falsifique uma fórmula. Tudo isso a gente já viu na aula passada. Classificar uma fórmula insatisfazível, falsificável, válida ou insatisfazível. E, além disso, eu falei na aula passada que toda fórmula válida é satisfazível, toda fórmula insatisfazível é falsificável. Então, na prática, você, para cada fórmula, ou ela é satisfazível e falsificável, ou ela é satisfazível e válida, ou ela é falsificável e insatisfazível. E é isso que eu quero dizer quando descrever as relações entre as classificações. Desenhando a tabela verdade de uma fórmula, você encontra isso aqui, apesar de não ser essencial. Eu ensinei na aula passada para vocês, e está lá no livro, como é que você verifica se uma fórmula é consequência lógica de outra fórmula, como é que você verifica se uma fórmula é consequência lógica de um conjunto de fórmulas, como verifica se duas fórmulas são logicamente equivalentes, e aqui é o que falta para o assunto da prova, certo? Verificar se duas fórmulas são logicamente equivalentes, verificar se uma fórmula, acho que logicamente equivalentes a gente já viu também, né? E sim, a gente já viu. Ou será que eu coloquei como um vídeo extra? Lembrar. Segundo vídeo sobre consequência lógica. Opa, eu errei ali, né? É interessante, eu errei. Eu falei que era vídeo, ninguém observou isso aqui, mas os vídeos que eu postei são vídeos sobre equivalência lógica. Vou corrigir isso aqui já no. Bom, deixa eu mostrar a tela para vocês verem como eu faço. Então, esses dois vídeos aqui
sobre equivalência lógica. E eu chamei eles de sobre consequência lógica. O que é equivalência lógica? Equivalência lógica é quando uma fórmula é consequência lógica da outra e vice-versa. Então, vamos abrir esses 2 links aqui para eu poder alterar isso lá no YouTube. Para que eu consiga mais facilmente. Abriu aqui, é que vocês não estão vendo minha janela do YouTube. Eu acho que posso pegar isso aqui. Interessante que eu falo lá, consequência lógica. Não vou nem publicar esses vídeos, digo publicar, deixar todos no YouTube, só para vocês, mas fiquem sabendo que o vídeo é sobre equivalência lógica. Então, equivalência lógica é somente quando uma fórmula consequência lógica da outra e vice-versa. E a partir disso, uma coisa que é equivalência lógica. Vocês não estão vendo porque eu estou fazendo lá no YouTube. Ver se tem alguém comentando alguma coisa aqui no YouTube. Não, certo. Então, quando você tem a equivalência lógica, né, uma das coisas bem interessantes sobre equivalência lógica é isso aqui. Não sei se vocês viram lá no livro, mas, por exemplo, você vê que P implica Q é logicamente equivalente a não P ou Q. Vou colocar as fórmulas com todos os parênteses. Por que que isso é interessante? Porque se essas 2 fórmulas são logicamente equivalentes, alguns falam assim: "Opa, pra que então que eu preciso da implicação?". Sim, o Gustavo está perguntando se o guia de estudo está disponível no Drive. Não, acabei de colocar o link lá no Discord. Lá no Discord está lá o link. Até agora eu ouvi um barulhinho. Guilherme César Taíde levantou a mão. Você quer perguntar, Guilherme? Não, foi sem querer. Tudo bem. Eu dou uma outra aula de métodos ágeis e o pessoal usa isso aí para fazer uma pergunta. Podem usar também, né? Esse recurso de levantar a mão é melhor do que escrever no chat, porque mesmo que a pergunta seja no chat, certo? Porque eu escuto o barulhinho de levantar a mão, mas eu não escuto quando aparece no chat. Engraçado. Talvez seja porque eu estou mantendo o chat aberto, não sei. Mas então, o que é que eu estava falando? Por exemplo, uma vez eu fiz uma disciplina de lógica com um cara da filosofia mesmo, o professor Marcelo Conilho, da Unicamp. Deixa eu ver se eu ainda encontro o material dele lá. Professor argentino, super gente fina, o Marcelo Conilho. Então, ele deu uma disciplina de lógica, ele é professor titular no departamento de filosofia da Unicamp. E aí, ele está aqui em Teaching. Ele fez esse curso aqui de introdução à lógica e ele escreveu esses 5 primeiros capítulos do livro Em Andamento, Lógica em Aplicações. Por alguma razão que eu não conheço, esse livro nunca foi para frente, tanto é que a versão do livro aqui vou deixar para vocês como material complementar, claro, não é um material obrigatório, até porque é bem pesado, comparado com o que a gente está vendo aqui, justamente por ele ser da lógica. A gente não foi para frente, não virou livro esse material. Mas aqui, axiomática e completude. Ué, cadê? Uma axiomática para a lógica clássica proposicional. Deixa eu ver se é isso na página 55. Vejam como é pesado, cheio de coisas. Eu não vou lembrar onde está, mas não importa. O que é que importa para a gente aqui? É o fato de que ele diz assim:
Já que a implicação eu posso definir pela negação e pelo e, né? Porque eu estou dizendo aqui, olha, eu não preciso da implicação. Se eu tenho o não e o ou, eu uso o não e o ou. Então, jogo fora a implicação. A minha lógica só tem a negação, o e e o ou. Depois ele joga fora mais um. Ele diz, eu posso ter uma lógica somente, eu acho que ele acaba usando somente a negação e o e. E é perfeitamente possível, realmente é possível ter uma lógica onde os outros conectivos, a implicação e o ou, sejam definidos a partir desses dois. Então eu digo, os meus conectivos são esses, os outros são somente um açúcar sintático. Vocês que gostam de programação vão ouvir falar muito desse termo açúcar sintático, mas é uma definição. Então o que eu estou querendo dizer aqui é que é o seguinte, eu posso ter uma lógica onde os meus conectivos sejam a negação e o e quando eu escrever isso aqui, na verdade, eu estou querendo dizer não, não P ou Q. Mas o ou também não existe. Então, quando eu escrever P ou Q, eu estou querendo dizer, na verdade, não P e não Q. Se não me engano, é isso. Não P e Q. Então, vejam, os únicos conectivos primários mesmo são esses aqui são definidos. Então, para a gente, realmente, isso não tem muita utilidade. Vai ter utilidade lá na hora de você desenhar um circuitozinho, que você tem uma bola aqui para representar uma negação, e aí tem outra coisa aqui, e aí você tem um negócio aqui, e aí esses dois aqui se juntam e vão para um outro. Eu realmente eu não sei fazer isso aqui. Mas o que eu estou querendo dizer é que em hardware você pode ter isso, você pode dizer, eu não quero usar esse tipo de porta-lógica, eu vou usar só outro tipo de porta-lógica. E pensando nisso, tem um cara chamado, se não me engano, Schaffer. Vou precisar lá do Schaffer. Strokes? Fala? Schaffer. Não, é Schaffer. Totalmente diferente. Schaffer. Então, o Schaffer. Quem diz o nome aqui do cara? Aqui, ó. É o Henry M. Schaffer. Era um judeu polonês nascido na Ucrânia Ocidental e migrou para os Estados Unidos em 1892. Lógico americano. Então, esse cara, ele descobriu o não-end. Como é que funciona esse tal de não-end? Vamos lá não-end ou não-e. NEND. Então, vamos lembrar lá da tabela verdade do END, né? A tabela verdade do END é assim, 0011 0101 0001. Então, qual é o símbolo mesmo do não end? Eu acho que é uma seta para cima. Com a seta para cima. Eu já tenho até a tabela verdade aqui, mas eu vou reescrever para vocês. Então, o não end, até parece, né? O end é um pedacinho de seta para cima, o não end é realmente uma seta para cima. É o contrário. Onde o end é verdadeiro, o não end é falso. Ele só é falso quando os dois são verdadeiros. Vamos ver lá no. Ele só. Desculpa. Ele só. Exatamente. Ele só é falso quando os dois são verdadeiros. Em todos os outros casos, ele é verdadeiro. Aqui ele disse que símbolos alternativos para o não end é só a barrinha, DPQ. O que é fantástico sobre o no end e faz com que ele seja interessante, que o Schaffer tenha achado interessante? Mas eu não sei se é por isso que o Schaffer achou interessante, mas o que a gente acha interessante na lógica é que é o seguinte: com esse conectivo, eu consigo definir a negação
o e, o ou e a implicação. Com um conectivo apenas, eu defino 4. Eu não vou mostrar aqui todas essas definições, porque é muito chato, mas ele diz aqui, ó, dá para mostrar aqui, ó. Ó, se eu quero definir não P, eu simplesmente faço um não end de P e P. P não end P. P implica Q é somente P não end Q não end Q ou P não end Q. Aqui a biimplicação não importa, aqui o E. Como é que eu defino um E a partir do não end? É P não end Q, não end P não end Q. E o OU? P não end P, não end Q, não end Q. Veja, deu muito mais trabalho você escrever o OU desse jeito do que desse jeito aqui, né? Mas o que importa aqui é somente saber que com um conectivo eu defino os outros 4. Da mesma forma que tem um não end, existe um não ou que também tem essa propriedade. Então, o que eu quero saber aqui sobre essa questão do novos conectivos é, eu posso ter um novo conectivo chamado não end, e esse novo conectivo, ele... Estou só checando aqui o YouTube, ver se está tudo ok. E esse novo conectivo, com ele, eu posso... por exemplo, nesse caso aqui, depende do que eu considero conectivo na minha lógica. Então, por exemplo, se eu considero que os meus conectivos são não e ou implicação, o não end para mim vai ser um conectivo que eu defino ele, aí eu escrevo assim, um igual e um def em cima, como sendo não p e q. E se eu considero que os meus conectivos são aqueles 4 ali, o não ou vai ser, por definição, isso aqui, não p ou q. Certo? E a biimplicação? Implicação, por definição, considerando aqueles conectivos como básicos, vai ser P implica Q e Q implica P. E o ou exclusivo? O símbolo do ou exclusivo que eu gosto de usar é esse mais dentro de uma bolinha. O ou exclusivo é, eu acho que é assim, P ou Q e não P e Q. O ou exclusivo ele só é verdadeiro quando um dos dois é verdadeiro, mas não é verdade que os dois sejam verdadeiros. Então, eu posso ter esses conectivos e eu posso criar um outro conectivo. Eu posso criar um conectivo bola preta, que é assim: não P ou Q implica P. Veja, bem confuso. Mas eu posso fazer isso, eu posso definir esse conectivo bola preta, e depois eu posso pedir a vocês o seguinte: faça a tabela verdade de P bola preta Q bola preta R. Certo? Isso, eu já fiz uma questão de prova parecida com isso, né? Eu defino um conectivo e eu peço para vocês fazerem a tabela verdade desse conectivo. Como é que vocês resolveriam isso? Tem duas formas. Uma forma é usar essa minha definição, aí o P bola preta Q, bola preta R, vai dar uma fórmula gigantesca. Ou você simplesmente faz a matriz desse novo conectivo e, a partir daí, usa. Eu acho que, nesse caso aqui, fazer a matriz desse novo conectivo seria a coisa mais inteligente, porque você simplificaria o seu trabalho. Certo? Então, é isso. Eu acho que, em termos de verificar se um novo conectivo é consequência lógica de uma ou mais fórmulas usando um novo conectivo, é isso. Eu falei de fazer a tabela verdade, mas além de fazer... Quando você pode fazer a tabela verdade, você também pode verificar a consequência lógica,
Você pode verificar a consequência, equivalência lógica, tudo que você pode fazer com fórmulas sem novos conectivos, você pode fazer com novos conectivos. E por último, essa questão mais qualitativa é simplesmente eu dizer, por que que é importante verificar se uma fórmula é consequência lógica de um conjunto de fórmulas? Porque a ideia aqui é a seguinte, a ideia do argumento, você tem um conjunto de fórmulas, que são as premissas, você atribui valores verdade a essas premissas, diz: "Olha, eu acho que essa aqui é verdadeira, essa aqui é verdadeira, essa aqui é verdadeira, eu posso concluir essa outra?". Então você tá de alguma forma usando o conceito de consequência lógica, verificando um argumento, dizendo: "Olha, eu posso realmente concluir isso aqui?". Na lógica clássica proposicional, você pode chegar a essa conclusão tanto de uma forma mais sintática, que a gente vai ver depois, em sistemas dedutivos, em tableaus analíticos, em dedução natural, como a gente está vendo aqui de uma forma mais semântica. A vantagem da forma mais sintática é que, em muitos casos, ela é mais direta. Na forma mais semântica, eu preciso fazer uma tabela verdade que pode ser exponencial, que pode ser não, que é exponencial. Fazer uma tabela verdade é exponencial em relação ao número de átomos de uma fórmula que a gente viu lá na aula passada, certo? Nenhum comentário por enquanto, então cadê o livro? Zero. Então, como eu disse para vocês, a aula de hoje a gente ia acabar o assunto, até a outra professora de disciplina já está fazendo a prova hoje. Então, o que eu quero fazer com vocês, nesse restante de aula, com que a gente vai ter intervalos interessante, não quero que leia em voz alta, ele fica me dando uns avisos ali de novidades, mas eu não quero, já sei. Ih, saí do livro. Quero ter os avisos ali. Quero o bloco de notas, eu quero somente mais fácil pelo índice, né. E eu acho, hum, eu vou para a página de desafios, e antes dos desafios tem os exercícios. Aqui, ó. Deixa eu ver o que é que tem antes disso aqui. Eh, isso aqui é a equivalência lógica. Aqui ele está mostrando que P implica Q. Vou tirar aqui. P implica Q é logicamente equivalente a não Q implica não P, é outra equivalência lógica interessante. Eh, como as colunas para P implica Q e não Q implica Q são idênticas, isto é, isso aqui, ó, dá 1101, 1101, podemos concluir que essas duas fórmulas são logicamente equivalentes. Aí ele dá um nome para isso aqui, que é a contrapositiva. Outras equivalências conhecidas, a eliminação da dupla negação, né, então não, não P é logicamente equivalente a P, aquele que eu acabei de mostrar para vocês, P implica Q é logicamente equivalente a não P ou Q. Essas duas leis aqui, elas são muito úteis, as leis de De Morgan, A1 e A2. De Morgan também era um matemático, se não me engano, britânico, Augustus De Morgan, assim como o Schaeffer. Então ele descobriu que não P ou Q é logicamente equivalente a não P e não Q. Sim, deixa eu explicar aqui uma questão. Então, olha, o que o De Morgan diz é não P ou Q é logicamente equivalente a não P e não. Opa, voltar lá. Não P e não Q. Tem um parêntese aqui, né? Logicamente equivalente a não P e não Q. Se eu colocar uma negação nos dois lados, eu obtenho isso aqui.
Pela característica da negação, vocês sabem que isso aqui vai dar certo, mas para provar mesmo, vocês teriam que fazer a tabela verdade. E isso aqui também é verdade. Por quê? Porque eu estou eliminando a dupla negação. Então é por isso que eu disse que eu posso definir o ou a partir do não e do e. Então isso eu fiz usando a primeira lei de De Morgan. Se eu usar a segunda lei, eu consigo o e a partir do não e do ou. Esse aqui é da distributividade. Então, aqui eles falam aqui, ó, ao definirmos a linguagem da lógica proposicional, apresentamos três símbolos binários, e ou implicação. Na realidade, precisamos apenas da negação e de um deles para os outros dois. Aí eles falam aqui, ó, eu posso definir o ou desse jeito, a implicação desse jeito, pronto. Esqueço os outros dois. Esses dois aqui, eles são definidos, então eles são somente uma forma de escrever, diferente de escrever isso aqui, mas os que são realmente conectivos da lógica são a negação e o e, né? E também eu podia fazer isso com o ou e a negação, com a implicação e a negação, e, e ele não fala aqui do Sheffer, né? Mas eu acabei de falar para vocês que com um conectivo só eu defino todos os outros. Aqui ele definiu mais um conectivo, eu já falei sobre isso, e ele não. Isso aqui eu não cobro de vocês, essa parte de teoremas, então podem pular. E ele não falou aqui do ou exclusivo, é um conectivo que eu falei anteriormente aqui na aula. Então vamos fazer um exercício. Deixa eu ver que horas são, 10h07, a gente começou 9h30, 37 minutos, a gente faz um ou dois exercícios e vai para o intervalo. Deixa eu ver. Vamos para esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Ficou. Vamos pegar este aqui, letra F. Journal. Pegar aqui. Ah, eu tenho que pegar com a canetinha. Então, o que eu quero saber é se essa fórmula da direita é consequência lógica desta fórmula da esquerda. Como é que eu faço? Eu vejo quantos átomos eu tenho. Eu tenho P e eu tenho Q. Uma coisa que eu descobri aqui é que eu posso dar linhas nessa. Não é isso. Ah, mas não tem uma linha legal aqui, né? Esse aqui até que é razoável, né? E colocar esse formato aqui, devs, vai ficar um pouquinho melhor. Então eu coloco aqui o P, o Q, aí a segunda fórmula é não P o Q, e a terceira, quer dizer, a fórmula do lado esquerdo é essa aqui, e a fórmula do lado direito é não P ou não Q. Veja, eu não coloquei as subfórmulas aqui, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Por que eu não coloquei as subfórmulas aqui? Porque eu acho que dá para a gente fazer de cabeça isso aqui. P o quê? O que é que vai ser o P o quê? Ele vai ser verdadeiro somente. Não, ele vai ser verdadeiro nessas três linhas aqui. Mas como é a negação que eu quero, então ele vai, na verdade, ser o não P o quê vai ser falso aqui, vai ser verdadeiro aqui. Não P ou não Q. Quando o P for zero, o não P vai ser verdadeiro. Como isso aqui é um ou, essas duas primeiras linhas aqui vão ser verdadeiras. 0, 0, não P vai ser 1, não P ou não Q vai ser 1. Nesta terceira linha aqui, o Q é falso,
então isso aqui vai ser verdadeiro, porque se o Q é falso, não o Q vai ser 1 e o ou vai ser 1. E nesta última linha aqui, os 2 são verdadeiros, então isso aqui vai ser falso. Olha, olhando só assim eu já sei, não são logicamente equivalentes, porque as linhas são diferentes. Mas a pergunta não é sobre equivalência lógica, é sobre consequência lógica. Consequência lógica, o que eu tenho que olhar é as linhas da esquerda, quais delas são verdadeiro? Essa aqui. Todas as vezes que a fórmula da esquerda é verdadeira, a fórmula da direita também é verdadeira? Sim, então é consequência lógica. Então deu certo, é consequência lógica. Então é isso que vocês têm que responder na prova, se é ou se não é consequência lógica. Que mais? Prove ou refute a validade das seguintes regras lógicas usando tabelas verdade. Não, veja, essa pergunta aqui, ela tá deixando um pouco engraçado o negócio, mas na verdade é consequência lógica com várias formas. Então eu vou provar o modo Stolen só, não preciso do A. Eu não preciso nem do nome modo Stolens. Vou criar uma nova página, legal que ele já colocou. Esse aqui parece que vai ser mais fácil ainda que o anterior, né? Quais são os átomos? P e Q. Quais são as fórmulas do lado esquerdo? P o Q e não Q. E a fórmula do lado direito, P de novo. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. O P o Q vai ser 0 aqui e nas outras linhas vai ser verdadeiro. O não Q vai ser o contrário do Q, então vai ser 1, 0, 1, 0. Me corrijam se eu estiver cometendo algum erro, certo? A gente fazendo não percebe o erro. E o P vai ser só repetição do. Agora o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar todas as linhas em que todas as fórmulas do lado esquerdo são verdadeiras. Só tem essa. Veja, aqui não é porque tem esse zero, aqui não é porque tem esse zero, aqui não é porque tem esse zero. Todas as vezes que todas as fórmulas do lado direito são verdadeiras, as fórmulas desculpe, do lado esquerdo são verdadeiras, as premissas. As fórmulas do lado direito são, então, sim, então é consequência lógica. Bem fácil esse aqui. Mostra a validade das equivalências notáveis, também é fácil. Mostra a validade das seguintes equivalências, usando tabela verdade, é fácil. Assuma que agora temos como conectivos básicos, então, IO, mostre, que é trivial também. Só provar equivalências lógicas. Assuma agora que eu acho que tem uma coisa mais interessante depois. Assuma agora que temos como conectivos básicos, tranquilo. Isso aqui não precisa, né? Esse B, vocês não precisam aprender. Esse aqui é só uma questão de equivalência lógica. Todos esses aqui são questões de equivalência. Esse aqui também é um tipo de questão de equivalência lógica que eu não levo em consideração, porque na verdade ele está pegando a relação entre as equivalências lógicas. Esse outro exercício, então, ó, podem ignorar o exercício 1.21, o exercício 1.22, o exercício 1.23 podem ignorar também. Esse tipo de exercício aqui também podem ignorar. Então, acho que faltou um exercício de equivalência lógica com conectivo novo. É isso que eu vou fazer para terminar essa primeira parte da aula. Então, vamos considerar que eu defini um conectivo chamado bola preta. Ó, dessa vez eu vou colocar bola branca. Esse conectivo vai ser o quê? Não P e Q. Então, opa, não é equivalência lógica ali, desculpa. É definição. Não P e Q.
Agora a pergunta que eu faço para vocês é: P bola Q é logicamente equivalente a Q bola P? Provavelmente não. Pela forma que eu construí o conectivo, tenho quase certeza que não. Mas como é que eu faço para provar a equivalência lógica? Eu faço assim: P, Q, P bola Q, Q bola P. Faço a tabela verdade 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. P bola Q. Aí eu vou fazer aqui nesse cantinho a tabela verdade do P bola Q. Tabela verdade não, desculpa, matriz conectivos. Do P bola Q. 0, 0. Vou ter que fazer menorzinho aqui. Acabou o espaço. Mas o que ele está dizendo é que é o não P e Q. Ele só vai ser verdadeiro quando o P for falso e o Q for verdadeiro. Todos os outros casos, ele dá falso, né? E se o P for falso, não P é verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro, é isso aqui. Então, olha, ele vai ser verdadeiro, o P bola Q vai ser verdadeiro em 0 ou 1. O outro, o Q bola P, ele vai ser verdadeiro quando o Q for falso e o P for verdadeiro. E nos outros casos, ele vai ser 0. Então, olha, esse aqui é um caso interessante porque ele definitivamente não é logicamente equivalente. Tabelas verdades são as linhas aqui, são valores são completamente diferentes. E mais ainda, um não é consequência lógica do outro, em nenhum momento. Ó. E quando esse aqui é verdadeiro, esse aqui é falso. Quando esse aqui é verdadeiro, esse aqui é falso. E você pode ter duas fórmulas que não são logicamente equivalentes, mas uma é consequência lógica da outra. Mas nesse caso, nem uma coisa nem outra nem são logicamente equivalentes. Então, esse é o tipo de questão que eu defino um conectivo e peço para vocês provarem uma consequência lógica ou uma equivalência lógica. Então, pessoal, vamos ao intervalo. Eu vou parar a gravação aqui.